bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora o senhor está vendo esse vídeo, mas me chamo Thales e sou participante do grupo G15, que é composto pelos integrantes Luiz Henrique Prevedelo, Guilherme Martini, por mim, Thales Azevedo, Paulo Afonso Stefanello, Ednei Rocha e Emanuele Souza. Nós iremos falar sobre o capítulo 3, sobre o capítulo 3 do livro Manejo e Conservação do Solo e da Água em Pequenas Propriedades Rurais no Sul do Brasil, contextualizando as atividades agropecuárias e os problemas erosivos. O nome do capítulo em questão seria Conflitos entre a legislação ambiental, a aptidão agrícola e o uso de solos e unidades de produção familiar no Rio Grande do Sul. Falando sobre um pouco do panorama geral do capítulo. O capítulo trata sobre os conflitos entre a legislação ambiental, a aptidão agrícola e o uso dos solos em unidades de produção familiar no Rio Grande do Sul, onde mostra que o processo histórico de ocupação dos solos nas regiões destinadas à agricultura familiar resultou em uma paisagem extremamente fragmentada, distribuída entre várias pequenas unidades de produção familiar, que são chamadas pelas siglas UPF para facilitação. Para o estabelecimento dos sistemas de produção, houve a conversão de ecossistemas naturais de florestas em lavouras, deixando o solo vulnerável à ação dos processos erosivos. A falta de planejamento paisagístico e ambiental, o uso do solo fora de sua aptidão agrícola e o manejo inadequado do solo só contribuem para a existência destes conflitos agroambientais. É retratado no capítulo duas características que resultam nesse conflito e a sua solução, sendo eles a adequação do uso do solo conforme a aptidão agrícola, que é baseada no conhecimento das potencialidades e limitações da terra, informando as suas melhores alternativas de uso, e a adequação do solo pela legislação ambiental, que é o Código Florestal Brasileiro, o CFB, com destaque para o estabelecimento das APPs e da reserva legal, considerando as limitações e as possibilidades da sua utilização nas atividades agropecuárias. E, por fim, o texto traz que, para que mudanças substanciais possam ocorrer, é necessário realizar grandes esforços em educação ambiental, no sentido de construir uma consciência agroecológica, porque não são apenas os agricultores que carecem dessa nova consciência, mas também muitos técnicos, gestores públicos, pesquisadores, consumidores, sindicalistas e políticos. Isso porque no processo de modernização da agricultura, vários valores culturais de uma agricultura tradicional familiar foram perdidos ou substituídos, que é o que Balin e Silveira, de 2005, atribuem como erosão cultural. Sobre as principais informações levantadas a respeito da contaminação ambiental. Bom, a agricultura empresarial, que embora assentada sobre solos planos e de elevada aptidão agrícola, não respeita a necessidade de manutenção da biodiversidade nas faixas de APP ao longo dos cursos d'água. As UPFs, que geralmente localizam-se em ambientes naturalmente frágeis e que cada vez mais vêm se fragmentando, mas ao mesmo tempo tem que prover desses solos a reprodução socioeconômica da família. A escassez de terra com aptidão para a agricultura faz com que os agricultores usem intensamente solos ocorrentes em relevos montanhosos ou com teor de argila muito baixos, representando um conflito entre a atividade agropecuária, a legislação ambiental e o potencial de uso dos solos. Embora mais da metade da área da microbacia hidrográfica esteja coberta com florestas nativas, a ausência de cobertura das florestas nas APP, principalmente nas margens de cursos de água e nascentes, elas têm promovido que grandes quantidades de sedimentos e também de nutrientes continuem sendo transferidos aos cursos de água por erosão durante as chuvas, o que aponta a necessidade de planejamento dessas UPF. Nos debates, então, promovidos para as mudanças do novo CFB, passou a largo a discussão, por exemplo, do que é possível ser feito com as áreas florestadas, que em muitas dessas UPF, ela excede os 20% exigidos para reserva legal. E também, além dessa questão, não se discutiu como e o que pode ser produzido nas áreas fora dos marcos legais. Para isso, então, o planejamento no âmbito da bacia hidrográfica, como o conhecimento das suas características ecológica e seu acoplamento às diferentes características e interesses econômicos,
sociais e ambientais de cada UPF. Pode auxiliar no redesenho de formas sustentáveis de uso e manejo do solo. Podemos associar o assunto tratado no texto com diversas disciplinas do curso estudadas até agora, como, por exemplo, a morfologia e fisiologia vegetal, importante para entendermos o ciclo de vida das plantas nativas nessas regiões, as cadeiras de fundamento da ciência do solo e classificação de solo, fundamentais para o conhecimento dos processos ao quais o solo sofre com essas ações e a sua capacidade agrícola. Biologia e microbiologia do solo, para conhecermos a fauna ali presente e como ela afeta o sistema, e a cadeira de bioquímica para compreendermos a fotossíntese e outros processos aos quais essas plantas estão expostas. Essas disciplinas estudadas em conjunto vão nos fornecer uma base de conhecimentos necessária para posteriormente entendermos e compreendermos os problemas e resolução de cada um. Também estudados em conjunto nos fornecem vários aspectos que serão necessários para compreender e entender as características de cada região estudada que foi apresentada.